Eu vou separar o vídeo. Primeiro eu vou falar sobre essa parte aqui, que é a mais básica. Aí depois eu vou falar sobre... Eu vou mostrar a gravação térmica do kit com o 2690V3 sem dissipador, sem esse dissipador aqui, e sem um Lock Turbo Boost. Depois eu vou realizar um Lock Turbo Boost e mostrar como que é essa dissipação aqui no VRM sem o dissipador, que é uma situação mais extrema, que não acontece, as pessoas não tiram esse dissipador, apesar de ser o mais básico que tem no mercado, as pessoas não tiram ele. E aí eu vou mostrar sem o dissipador como que fica a temperatura dos MOSFETs, e depois eu vou dar uma pausa, vou colocar esse dissipador em cima dos MOSFETs e mostrar a temperatura como que fica. Olha, o que a maioria das pessoas falam não é exatamente aqui das fases do VRM da alimentação. Por quê? Porque a grande maioria das placas X99 que tem aí no mercado, elas são de 6 fases do mesmo jeito que está aqui. São os 6 indutores que indicam a quantidade de fases que está aqui atrás da placa. E aí, o que o pessoal mais fala das placas de entrada é a dissipação desse calor que é gerado pela região dos VRMs. Que no caso dessa placa-mãe que é bem de entrada aqui, pode ver que o dissipador dela é bem simples, quadrado, essas aletas são finas e é isso. O pessoal costuma falar, a placa-mãe de entrada como essa aqui não suporta tal processador, a placa-mãe vai queimar e tal. Então vamos lá. Isso aqui é uma foto de cima, eu não lembrei de tirar uma foto melhorzinha, de um ângulo melhor antes, mas vai dar pra ver aqui, né, que no caso, olha, são 6 fases, que são o quê? 6 grupos de MOSFET de alta e MOSFET de baixa. O MOSFET de alta ele vai pegar a tensão de 12 volts e transformar e mandar para o MOSFET de baixa. Mas enfim, isso aí é a coisa mais técnica, não é muito foco. Aqui são 6 fases e eu vou fazer gravações principalmente dos MOSFET de baixa, que é o que mais esquenta. E o MOSFET de alta, ele fica na diferença de, por exemplo, se esse aqui, o de baixa, ele tiver a 70 graus, o de alta vai ficar cerca de 60, 62. Eles não trabalham tanto. Então, vamos lá. Eu vou pular um pouquinho aqui o vídeo, porque eu só estava mostrando como que fica aqui a temperatura em cima, sem o dissipador, mas ainda é sem o teste de estresse. Então, vamos lá. Eu vou pular aqui um pouquinho. Ó, dá pra ver aqui que a temperatura do processador tava, 29 graus, parado, sem fazer estresse, sem nada. A frequência dele também estava lá embaixo, porque não estava em uso. E aí eu faço o teste de estresse. E vamos lá. Ele vai parar em mais ou menos 4.900 pontos aqui no CPU-Z. E tentei mostrar aqui que é um 2690, mas estava muito próximo à câmera da tela. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Acabei não mostrando bem, mas é um 2690V3. Vou pular mais um pouquinho. Aí já dá pra ver a temperatura subindo ali, ó. Antes tinha iniciado a 56 graus, sem o estresse. E aqui já tá subindo, 58, vai subindo. Aqui eu mostrei a temperatura ambiente, que é só apontar a câmera pra parede. Tava em 22, era isso mesmo, 22, 21 graus a temperatura ambiente. E mostrei a fonte também, mesma coisa, 20 graus. E vamos lá, o VRM já chegou a 60 graus. E aí eu vou pulando. Eu queria gravar até o final, até a temperatura estabilizar, mas aí ia demandar muito tempo. Aí eu acabo pulando um pouco. Aqui, ó, nesse momento aqui, eu troquei pra câmera, pra lente macro. Pode ver aqui, tava trocando a macro. Ela vai pegar uma temperatura muito mais detalhada do que aquela visão de longe, sem a macro. Então vamos lá. Tava tentando ajustar aqui o ângulo. Aí, vamos lá, no conjunto aqui de MOSFET de baixa. Quando acertar, olha aí, no centro dele tava 60 graus. Aí o segundo, 69 graus. O terceiro, 68. O quarto, vamos voltar um pouquinho. O quarto, 72. Nesse momento aqui que aparece 78 graus, na verdade, é desse resistor aqui. Que depois eu vou mostrar também um trecho que esses resistores são peças separadas, não faz parte do que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é o MOSFET, que é esse quadrado aqui. Então, o que a gente faz aqui, medindo temperatura na região da alimentação do processador, não contar a temperatura do resistor, que foi o que aconteceu aqui, 78 graus. É normal ele esquentar muito.
Aí, esse foi o momento que eu mostrei que o componente, o resistor, ele tá muito mais quente do que outras áreas aqui da placa. Mas é normal ele esquentar muito. Então, ó, outro resistor, 75 graus, arredondando, e o outro 73. Aí eu tirei a lente macro e filmei por cima para mostrar que, no geral, a região do VRM estava numa média de 70 graus. E agora vamos aqui com o Lock Turbo Boost, dá para ver que, quando mover a câmera ali pro lado, olha aí, ele em idle, com o Lock Turbo Boost, já estava chegando próximo de 60 graus, que já é bastante, e é por conta do Lock Turbo Boost, mas também é por conta de não ter o dissipador em cima. Eu vou mostrar depois com o dissipador para mostrar a diferença que vai fazer. E aí vamos lá, 57 graus mais ou menos em idle, aí eu vou mostrar aqui rapidinho as costas dele, 50. Aí eu vou pular mais, que eu quero mostrar aqui. A temperatura antes, sem o unlock, em idle tava 30 graus, agora já subiu para 33. Vamos lá, aí a frequência em idle também vai ficar naquela, aí aqui eu começo o teste de estresse, aí dá pra ver que antes estava 4.900 e alguma coisa, e já subiu, ele vai estabilizar ali em 5.500, e aí aqui eu mostro melhor, né, que é um 2690 V3. E aqui, vamos lá, esse aqui é sem a lente macro, né, uma visão geral lá de cima, começou ali uns 60 graus, mas isso aqui vai aumentar bastante, até eu trocar pra lente macro, e... eu tentei filmar a temperatura subindo, dá pra ver que começou nos 62 graus, o ponto mais quente, aí foi 63, 64, mas ia demorar muito, aí eu acabei já pulando essa parte. Aí eu filmei as costas aqui da placa, vamos lá, 68 graus, que já dá pra ver que já tá bem acima do que era sem um lock. E aí eu vou trocar pra lente macro e filmar os componentes bem de perto. Vamos lá, aqui eu coloquei a lente macro. E eu vou tentar lá focar. Aí vamos lá, aquele primeiro MOSFET já tá 63, antes estava 60, se não me engano. Esse aqui, ó, 75, já tá bem mais quente. E é bem no centro dele, ó, 76. E essa temperatura vai subir até estabilizar. Eu vou filmar até estabilizar e vocês vão ver. Aqui, ó, 76, 77. Aí esse aqui também é a mesma coisa. E se não me engano, esse aqui é o mais quente. E... 80 graus. Se não me engano, ele vai estabilizar em 81, 82. O próximo, 78. E esse último, 74, que é o que menos esquenta. Aí aqui eu tô mostrando os MOSFETs de alta, que, como eu já tinha falado antes, eles esquentam bem menos. E aqui, aí eu tô passando de novo em cima deles, ó, vamos lá, 77, isso aqui tá a mesma coisa, 82, ele vai estabilizar. 78, 79, e esse último ele vai ficar bem mais frio, né? Então, aí, aqui depois disso aqui eu vou colocar o dissipador, eu vou dar uma pausa, né? Eu vou colocar o dissipador, não daria pra fazer isso aqui ao vivo, porque com 80 graus é risco de queimar a mão, derreter a luva que eu uso. Então eu dou uma pausa e, olha aí, já começo com a lente macro. O começo dessa gravação aqui, o começo não, lá pra metade dessa gravação deu errado porque eu acabei derrubando a câmera, olha aqui, ó. Derrubei a câmera, eu não vi, deu tudo errado, é isso aqui, ó. Mas enfim, eu ainda vou mostrar a temperatura dos componentes do MOSFET embaixo do dissipador, mas não nessa gravação aqui. Então, ó, vamos lá. Tava mostrando só em cima dos componentes, né? Tentando pegar algum ângulo. E aí eu lembrei que era para eu mostrar primeiro as informações no CPU-Z, antes de mostrar os componentes. E aí vamos lá. 67 graus. E se eu não me engano, a temperatura de antes antes do unlock tava em 59 graus, eu acho. Mas aí deu pra ver que tem uma diferença na temperatura, mais ou menos 10, 15. Isso aí tem que ser levado em conta para usar um CPU cooler melhor. Esse aqui, o que eu estou usando é um com 3 coolers e 6 heat pipes, é muito bom. É por isso que com um processador de 125, 135 watts ele ainda aguenta. Pode ver que 67 graus está ótimo. E aí, ó, 100% de uso, a frequência ali, ó, 3.492, que arredondando 3.500 é 3.5 GB.
E ali o consumo não dá para contar porque tem, eu não sei se depende do processador ou da placa-mãe, não sei, mas tem caso que esse consumo aqui vai vir reduzido e aí tem gente que faz uma multiplicação vezes 6, vezes 8 ou vezes a quantidade de núcleos para pegar o consumo real do CPU, mas aqui eu não contei porque eu não sabia. Enfim, aí vou mostrar aqui, ó. Tá vendo a pontuação? Estabilizou em 5.500 e pouco. E aí depois derrubei e foi isso. Mas aí depois eu gravei de novo. Comecei a gravar, ó. Mostrando componentes, tentando mostrar a parte de trás, porque já que estava o dissipador em cima, eu queria mostrar a parte de trás da placa-mãe para ter uma referência de como que os componentes do outro lado estavam de temperatura. Então aqui, ó, até eu tirar a câmera ali de cima do meio, ó, deixa eu ver, tirei. Vamos lá. Tava mais ou menos... essa região aqui, nesse quadrado, é onde fica os MOSFETs. Onde tem esse pino grande é o indutor, é aquele quadrado que fica ali do lado. Mas mais ou menos nessa região aqui que fica o MOSFET de baixa. E dá pra ver que o ponto mais quente é 65 graus e é bem pra baixo, que é onde tá perto do indutor. Que ele vai passar bastante dessa temperatura porque ele não tem dissipação. Então é normal que nas costas da placa-mãe, essa região aqui é a que mais esquente, com o dissipador no VRM. Então dá pra ver que vai ficar mais ou menos aqui, ó, 65 graus em toda a região da placa. E aí eu vou tentar, ó, olha aqui, ó. Tentar pela brecha do dissipador, porque como eu estou usando uma lente macro aqui na câmera térmica, dá para ter uma ideia de como que tá ali no meio entre o dissipador e a placa, porque a câmera dá para ver bem de perto. Enfim, aí aqui eu estava tentando focar, é muito difícil de focar esse ângulo, mas olha aqui, eu estava tentando focar e, resumindo, adiantando, a maioria dos MOSFETs de baixa estavam a 63 graus e o mais quente que eu vi estava a 65, quase 66. E aí eu vou passar o tempo todo do vídeo tentando focar neles. Mas olha esses aqui. Esse foi acho que foi o momento mais quente que eu peguei. 65 graus. Que é justo onde está o MOSFET mais quente que tem. Acho que é o penúltimo ou o antepenúltimo. Ele é o que mais esquenta e, se não me engano, é esse aqui que está sendo filmado. E aí, eu vou passar o vídeo todo tentando focar. E outra, como que eu sei que não é o MOSFET de alta? Porque voltando aqui, olha, aqui tem um MOSFET de alta, que é o que menos esquenta, e tem o de baixa. Naquele ângulo, gravando de cima, muita gente ia falar que nesse aqui eu tava gravando o MOSFET de alta, porque ele é o que vai aparecer primeiro. Mas eu vou mostrar aqui como que é a diferença entre um e o outro. Aqui é o MOSFET de baixa, né, que eu tô falando. E aqui, ó, esse aqui é o MOSFET de alta, que é o que tá mais próximo do topo da placa-mãe. Dá pra ver que, com o movimento da câmera, eu vou mostrar aqui, vai dar pra ver que ele tá bem junto com o final do dissipador. Ó, ele tá aqui mais pra cima. E esse aqui, o que tá mais profundo da gravação, é o MOSFET de baixa. E aqui, ó, tenta ver. Tá vendo que pelo movimento da câmera, esse aqui é o MOSFET de alta. Ele tá bem próximo do dissipador. E aí o outro aqui, ele vai estar mais ou menos atrás do capacitor. E aí é isso, ó. Eu pulei mais um pouco e tá vendo, tem outro MOSFET de alta aqui. Tem um momento dessa gravação que eu vou conseguir medir a temperatura do MOSFET de alta. Ele vai estar mais ou menos uns 59 graus. E olha aqui, ó, 66.2. E dá pra ver que ele, na gravação, tá vendo? Pelo ângulo do movimento da câmera, ele é o que tá lá atrás, tá vendo? Ele tava lá atrás. E aqui esse é o momento que eu pego a temperatura do MOSFET de alta, que tá bem próximo aqui do final do dissipador, que dá a ponta da placa-mãe. Tá vendo? 56, 59... É muito difícil de pegar esse ângulo aqui sem tremer muito. Mas aqui é mais um MOSFET de baixa. E o MOSFET de alta, tá vendo que ele tá escondido aqui no canto. Infelizmente, tá vendo, ó, uma perninha dele e aqui é o corpo dele. Infelizmente, a qualidade da gravação com a câmera térmica é muito mais baixa do que tirando foto. E eu não tive tempo nem paciência para sair tirando foto de todos os componentes. A gravação ia ser mais rápida. E é isso, o componente aqui é 63. Esse aqui, obviamente, é o MOSFET de alta, que tá aqui do lado. Ele vai estar uns 58 graus, mais ou menos. E, resumindo, né, eu fiz não dá nem pra chamar isso aqui de tabela, mas é só pra mostrar que sem dissipador,
que não dá para contar com isso, né? Sem dissipador, o kit sem o lock estava 71 graus e com o lock estava 80 graus, uma diferença de mais ou menos uns 12%, arredondando. Com o dissipador, eu não fiz o teste com o lock, porque não dá para desfazer um lock fácil assim. E aí, pelo menos sabemos que com o lock e com o dissipador, o MOSFET mais quente que fica, ele tá 66 graus, que não é uma temperatura alta. Na minha opinião, com o que eu entendo, 66 graus em um VRM não é tão alto assim, é um pouco acima do normal. Se você pegar, por exemplo, uma placa X570, top de linha, e mesmo usando um processador super pesado como o Ryzen 9, VRM não vai, talvez não chegue nessa temperatura de 66 graus, mas não quer dizer que é essa placa básica aqui que é ruim, porque a X570 é muito mais top. E mesmo assim, pode consultar diversos especialistas que eles vão comprovar que 66 graus não vai queimar uma placa-mãe. Um VRM de 66 graus não queima a placa-mãe. E isso é com um Lock Turbo Boost, fazendo estresse e um processador de 135 watts. Ou é 135 ou é 125, que não vai fazer muita diferença. Então, fazendo essa regrinha aqui de 10% de diferença, sem um Lock Turbo Boost, isso aqui vai chegar ao quê? Uns 50, 59 graus? Não é uma temperatura muito alta mesmo. E 66 graus aí vai da opinião de cada um. Tem gente que vai falar, em cima desse dissipador aqui, 66 graus já é muito, eu não vou comprar por causa disso. Isso vai da opinião de cada um. Mas o fato é que 66 graus em cima dessa região aqui não vai queimar uma placa, mesmo sendo de entrada. Isso aí é só questão de gosto.